Informação importante, o Palmeiras fechou a contratação de Carlos Miguel. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo e fala também qual a chance de o paraguaio Julio Enciso pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Quero falar agora sobre Julio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras. Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town. O time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve. O torcedor do Palmeiras, acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio. Também especularam o Enciso no Cruzeiro, outra possibilidade praticamente descartada. Só não dá para dizer que é 0% de chance, porque o futebol no mundo tem mostrado muitas surpresas, mas tudo se encaminha para que o Enciso continue no futebol europeu. Só para completar sobre o Palmeiras, contar que 5 pessoas, 5 marginais, bandidos, lançaram explosivos para dentro da academia de futebol do Palmeiras na madrugada de sábado para domingo. Jogadores estavam concentrados para o jogo desse domingo contra o Ceará, vitória por 2-1 em cima do Vovô, e foram acordados por esses explosivos. As câmeras filmaram a ação desses 5. O Palmeiras promete registrar boletim de ocorrência nessa segunda-feira e vai até as últimas consequências para identificar e prender esses marginais. Com a bomba do domingo, o Palmeiras se acertou com o Nottingham Forest para a compra de Carlos Miguel, goleiro que já havia se declarado torcedor do Corinthians e que chegou a ser gravado cantando a música de que o Palmeiras não tem copinha nem mundial. A negociação está fechada, operação de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 300 mil reais. Carlos Miguel é aguardado nesse início de semana no Verdão para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 5 temporadas. Goleiro de 2,4 metros de altura, que havia trocado o Corinthians pelo Nottingham Forest há uma temporada com a promessa de que seria titular. Mas na Inglaterra ele só entrou em campo em 3 vezes.
e o fato de ser reserva fez com que o Nottingham Forest o colocasse à venda. A ideia do Carlos Miguel era seguir na Europa sem propostas, o Palmeiras acabou conseguindo convencê-lo. Só queria lembrar de uma coisa importante. Carlos Miguel, enquanto atleta do Corinthians, forçou a barra para que o Cássio perdesse a condição de titular. Cássio, inclusive, deixou o Corinthians bastante chateado com o comportamento do seu ex-colega de time. Depois de fazer o Cássio sair da equipe e ganhar a condição de titular, o Carlos Miguel se fez valer de uma redução na sua multa rescisória de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros para trocar o Corinthians pelo Nottingham Forest. O que eu quero dizer com isso? Acho o Carlos Miguel excelente, grande goleiro. Na altura, 2,04 metros, mas também no talento. Só não estou muito convencido de que ele vai aceitar com tranquilidade a condição de reserva do Everton. Goleiro super importante e histórico no Palmeiras, 37 anos de idade, completa 38 no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao Verdão, vitória por 2-1 de virada contra o Ceará na tarde desse domingo, diante de 27 mil pessoas, segundo o menor público do Palmeiras no Allianz em 2025. O Lourenço havia aberto o placar para o Ceará, o Palmeiras virou com gols de Flaco Lopes de pênalti e Vitor Roque, vitória que mantém o Palmeiras na terceira colocação, mas cada vez mais perto de Flamengo e Cruzeiro. E qual é a verdade? Que o Palmeiras vai contratar Julio Enciso, paraguaio do Brighton, da Inglaterra, e o Endel do Zenit. Anderson, o que é oficial, oficial não porque não foi publicado, mas o que está acertado é Carlos Miguel no Palmeiras. Informação que circulou desde hoje na hora do almoço. Eu mandei mensagem no finalzinho da partida do Palmeiras para uma fonte alviverde e eu perguntei, quer ver? Vou até mandei a pergunta assim, verdade que fechou com o Carlos Miguel? E a resposta foi sim. E aí depois perguntei sobre valores, 4 milhões de euros fixos, tá? A China perguntando qual o salário do Carlos Miguel no Palmeiras, ainda não consegui essa confirmação, que eu posso te contar que no futebol inglês ele ganhava cerca de 650 mil reais mensais. O Carlos Miguel é representado pelo Juliano Bertolucci. Mandei mensagem para um dos sócios do Bertolucci, estou aguardando a confirmação para saber as condições, o salário, o tempo de contrato a gente já sabe, né? Mas eu queria entender o salário. É possível que ele chegue para ganhar mais do que no futebol inglês, tá? Boa noite, Nicola Monstro Sagrado. Tem chance de o Veiga sair do Palmeiras? Abraço. Renivon, eu posso dizer para você que o Veiga vê com bons olhos essa saída. O André Curi está tentando, faltam propostas. O Grêmio sondou, chegaram a especular a Itália. Chegaram a sondar, não. O André Curi me falou que tinha sondagem de Itália e Espanha. E eu olho com alguma desconfiança, porque o grande ponto é, o Veiga já está ficando mais para o veterano, aos olhos dos europeus. E aí, e o fato de não ser titular e não ser um cara extremamente intenso, eu acho que tudo isso diminui a possibilidade de um negócio acontecer, tá? Eita, família brasileira, aqui ficamos com aquele giro de notícias importantíssima do Palmeiras, o maior clube do Brasil, né, que ontem ganhou de virada do Ceará. Deixe aí no comentário a sua opinião. Rapaziada, lembrar também que a gente tem agora um baita de um goleiro, né, que no caso é o Carlos Miguel, um gigante praticamente, um goleiro ótimo ali, vai fazer muito bem aí o seu papel e o Verdão só tem a ganhar. Deixa no comentário a sua opinião, jamais esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Se não for inscrito, se inscreve aí, e se você já é inscrito, se torne membro do canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui, tchau!